Estamos prontos para o nosso quadro Fique Alerta. Recentemente, foi notícia em todo o país o caso de uma moça que teve um ataque cardíaco na academia e veio a óbito ali mesmo. A imagem é chocante. Eu estou recebendo aqui o Gilmar para falar exatamente sobre um aparelhinho que ele é obrigatório, inclusive, em alguns estados do Brasil, de ter estabelecimentos como academia. E também em ambientes onde tem mais de 1.500 pessoas com competições, corridas, esse aparelho é solicitado. E esse aparelhinho poderia ter feito a diferença, poderia ter permitido que essa jovem estivesse viva hoje. Gilmar, muito bom dia. O nosso assunto hoje é desfibrilação. Seja bem-vindo ao programa Revista. Bom dia a todos. E é uma informação importante porque muita gente acha que só o médico ou um profissional da área da saúde pode operar um aparelho desse, né? Que é um desfibrilador externo automático, é um DEA, que pode estar em locais de grande circulação. Inclusive, se você quiser comprar um aparelho desse para ter em casa, pode, né? E locais de grande circulação é importante porque, em média, 80% das paradas cardíacas que acontecem fora do hospital, a origem dessa parada é cardíaca. E se a origem é cardíaca, há uma grande chance de precisar dar o choque. E esse aparelhinho, quando a gente instalar, ele vai dizer se precisa ou não dar o choque na parada cardíaca. Então, esse aparelho já dá ali o diagnóstico se ele é necessário ou não. Se é necessário ou não. Ou seja, em uma parada cardíaca, uma pessoa ou precisa do choque ou não precisa, né? Sempre tem que ter alguém reconhecendo a parada e iniciando as compressões. Quando chega o DEA, ele tem que ser instalado imediatamente. Por quê? Se instalado o DEA e o ritmo for chocável, dando choque e continuando as compressões, aumenta muito as chances de voltar essa pessoa da parada cardíaca. Inclusive, aqui na Marechal, em frente ao Shopping Rio Poti, já teve uma situação de parada cardíaca que o marido foi pegar a esposa e ele parou, a esposa reanimou, trouxe o DEA do shopping, deu choque e o cara foi entregue no hospital consciente e orientado. Meu Deus, que impressionante. Em alguns estados já é obrigatório o uso desse tipo de... As academias têm que ter esse tipo de aparelho, não é verdade, Gilmar? Isso, como em São Paulo, por exemplo, a academia que aconteceu esse fato, ela foi interditada, né? E acredito que estão tomando as providências para instalar um DEA. Porque locais que tem 1.500 pessoas circulando durante o dia, há um risco de ter uma parada cardíaca como teve nessa academia. Então vamos conhecer esse aparelhinho. Ele é carregável? Ele liga na eletricidade? Como que ele funciona? Isso, ele fica diretamente na tomada e quando precisa você retira, ele fica, dependendo do modelo, fica 3 ou 4 horas fora da tomada, que dá para você carregar e reanimar uma pessoa quantas vezes precisar, né? Se eu colocar agora esse aparelhinho aqui em mim, ele vai me dizer que eu não estou em parada? Como aqui é um simulador, eu posso modificar se está ritmo chocável ou não. Se você pegar um DEA verdadeiro e colocar em você, ele vai falar assim, se não houver sinais de circulação, reinicie RCP. Por quê? Porque você não está parado. Agora, se estiver em parada e precisar de choque, ele vai dizer o passo a passo que eu vou já ligar ele aqui e mostrar como funciona. Então vamos lá. Começando que esse aparelhinho ele é recarregável, coloca na tomada, dura até 3 horas e ele é composto por essa parte e por essa daqui. Explica pra gente. Isso, bora lá. Primeira coisa, o DEA tem que ser instalado imediatamente. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando o DEA chegar é instalar ele, alguém comprimindo, não para a compressão. Vou ligar. A gente já aprendeu que a compressão, lembrando, a gente já aprendeu aqui, é aquela massagem cardíaca feita aqui entre os peito, os mamilos. Você vai descer aqui um pouquinho e você vai fazer isso aqui com os dedos, ó, já aprendi, tô médica, e você vai, ó, pressionar. E de uma forma mais intensa, em uma superfície fixa, plana. Isso, que você esteja 90 graus em relação à vítima. Por isso que a gente faz no chão, né? Para posicionar bem. Vamos lá, então chegou o DEA. O primeiro passo é ligar. Eu vou ligar e ele vai verbalizando passo a passo, ó. Ele é autoexplicativo, por isso qualquer pessoa pode usar. Ou seja, essas pás. Tira esse lacre, pode tirar esse lacre. Tá vendo o desenhozinho aí das pás? Aqui. Sim. Coloca aqui acima do mamilo direito. Aqui. Isso. Tira outra. Enquanto você não colocar, você observa que ele está falando na sequência. Aplica as pás abaixo do mamilo esquerdo. Enquanto isso, tem alguém comprimindo. E agora tá vendo aqui, ó. Pega o cabo das pás, você vai colocar aqui. Conecta. Assim? Isso, ó. Isso. Analisando o ritmo cardíaco. Já está analisando. É o momento que para a compressão. Nessa hora eu não posso... Olha, ele é autoexplicativo. Já ia pegar no paciente, pegar um choque.
Não pode, tem que esperar ela falar. Atenção. Choque recomendado. Indicou o choque, que é a grande maioria dos casos, fora do hospital. Carregando. Tem de 5 a 15 segundos para carregar. Já tá carregando, Mantenha-se João. afastado. Aí, quando é que eu sei que o choque está no ponto? Pressione o botão piscante para liberar o choque agora. O que é que você vai falar? Ninguém toca na vítima, porque se você der um choque e tiver alguém tocando, vai ter outra parada cardíaca se a pessoa pegar o choque. Pressione o botão Por isso, piscante para liberar ninguém o toca na choque vítima, agora. vou dar choque no 3, 1, 2, 3, choque aplicado. Choque liberado. Logo após o choque, eu faço o quê? Inicia a RCP. Retorno às compressões e o DEA lhe dá um bipzinho. Para cada bip você fazendo uma compressão, você vai estar fazendo entre 100 e 120 compressões por minuto. E isso salva uma vida. Isso salva uma vida, entendeu? Porque o coração, quando o DEA fala ritmo chocável, ou ele está em fibrilação ventricular, que é não consegue bombear o sangue direito, ou ele está em taquicardia ventricular sem pulso, que também não consegue bombear o sangue direito e é parada cardíaca. E ele é automatizado para fazer isso, entendeu? Gilmar, analisando o caso dessa moça da academia, que ela teve esse ataque cardíaco lá, um aparelho como esse poderia ter salvado a vida dela? Poderia, ou em média, né, baseado nos estudos, nas informações da Associação Americana do Coração, que diz que 80% das paradas cardíacas são ritmos chocáveis, então não dá para a gente garantir 100%, mas em média 80%. Eu acredito que seja uma chance excelente boa. número. Um excelente número, né? E as empresas hoje, elas podem ter também um aparelho como esse? Pode sim, inclusive, se você tem uma academia, né, eles recomendam, tem um projeto de lei já daqui do estado do Piauí, né, que eles, inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia já recomenda que tenha um aparelho e pessoas treinadas, porque não adianta ter só o aparelho e na hora de instalar a pessoa em parada cardíaca, que é um momento crítico, né, se você não tiver um treinamento, você não consegue aplicar de forma adequada e bem rápido, que é que cada segundo sem compressão, cada segundo a mais aí sem um choque, diminui a chance dessa vítima voltar. Então, mesmo enquanto está ali preparando tudo, a sequência da massagem cardíaca continua. Isso, a pessoa continua fazendo a compressão. O momento que para é na hora que ele fala, você plugou o conector, ele diz, analisando o ritmo cardíaco, porque ele está analisando se precisa dar o choque ou se não precisa dar o choque. Se precisar, ele vai carregar, e é importantíssimo, por isso que é importante ter treinamento. Porque antes de dar o choque, eu tenho que verbalizar e visualizar se tem alguém tocando nessa vítima. Porque Senão, se tem um eu der o problema choque, maior. você tocando na vítima, aí tem um grande risco. É em média 150 a 200 joule a carga inicial de um desfibrilador desse. Isso Se corresponde você pegar, realmente a um choque é bem um grande. choque mesmo grande. E aí se você pega esse choque estando viva, tem risco de evoluir para uma parada cardíaca. Meu Deus, Gilmar, eu estou impactada. Como um aparelho como esse pode fazer tanta diferença e salvar uma vida? O que é que você tem mais para falar para a gente a respeito desse aparelho? Bora Ele é um lá. aparelho caro? Ó, em média, o aparelho que realmente dá o choque, ele tem de 7 a 10 mil reais, né? E aí varia. Tem uns aparelhos desse que ele ainda vai mais além, só que o custo é maior também, né? Ele tem outra pazinha dessa que você coloca no centro do tórax, o local da compressão, e ele mostra uma tela se você está fazendo as compressões corretas ou não. Ele diz, aumente a profundidade se você não estiver comprimindo no mínimo 5, no máximo 6 centímetros. Se tiver devagar, ele comprima mais rápido, ou comprima mais devagar, ou Já então é bem tecnológico, ou né? as compressões estão boas. E isso é altamente recomendado pela Associação Americana do Coração. Olha só. Feedback em tempo real no momento das compressões. Tanto em treinamento como no momento real. Isso aumenta muito a chance de voltar. E você à me vítima. contou, você é socorrista especializado em urgências e emergências. Você me falou, Gilmar, que algumas academias de Teresina já fizeram um treinamento dos profissionais com você e tem esse aparelhinho. Isso mesmo, inclusive, essa academia inclusive a academia que eu malho, né? Lá tem o DEA, todas as recomendações que o fabricante recomenda, eles fizeram lá. E eu fiz um passo a passo que eu pesquisei o modelo do DEA, por mais que tenha algumas coisas universais, né? Eu pesquisei o modelo do DEA e coloquei um passo a passo do manuseio daquele DEA e o reconhecimento da parada cardíaca, plastifiquei e deixei lá junto com o treinamento, entendeu? Então, qualquer pessoa com um mínimo de orientação e Isso. instrução vai saber. Vai saber já, se tiver dúvida, é só pegar lá rapidão, ó, liga o DEA, Olha, ligou o DEA, passo Vou a levar passo. você pro meu crossfit. Bora Porque lá. todo treino é uma tentativa de homicídio, é uma pré-parada cardíaca e o coração falta sair pela boca. Muito obrigada, meu amigo. Você é sempre muito bem-vindo nesse programa. Eu que agradeço, porque essas informações que a gente passa aqui, né, por mais que seja teórica,
salva a vida da pessoa. Verdade. E estimula as pessoas a se prepararem mais, porque uma coisa que a gente tem certeza é que vamos morrer um dia, só que ninguém sabe onde. Só que a gente pode adiar isso. Eu posso dar um tempo a mais para você, só com a manobra de suporte básico de vida. E eu coisa espero... que você não tem dinheiro no mundo que compra, é tempo. Verdade. E a gente não consegue dar isso para a pessoa. E eu né? espero que no dia que eu der uma pirola dessa, tenha uma pessoa preparada do meu lado, como você, ou um outro profissional neste nível, para me trazer de volta, porque eu não quero ir à viagem agora não, viu? Bom, mas muito obrigada, Gilmar, pela sua participação.